Pajero TR4. Ela vai ser o assunto de hoje, apesar de hoje nessa aqui tá aberto uma IO, mas o guia que eu falar aqui vai servir bastante para TR4, certo? Esse é o assunto do meu guia de hoje, meu guia de compra. Quais pontos críticos do carro, quais os pontos que você deve levar em consideração na hora de comprar uma, quais os opcionais, e aqui eu vou abordar um pouco dela, certo? E no caso eu deixei aberto aqui primeiro a IO, por quê? Porque foi ela que começou a linhagem da TR4. Elas vieram basicamente 99% dos modelos de IO que vieram. Elas vinham com câmbio automático, airbag duplo e ABS e o couro também. Então esse é uma das primeiras coisas que você tem que notar. E só que tem uma pequena diferença que as IO elas vinham com motor 1.8 16 válvulas. Ele não é comando duplo, é comando simples. Que, se eu não estou enganado, o código é 4G93. Depois ele virou 4G94, que é o motor dessas TR4 aqui e dessa aqui que eu vou comentar daqui a pouco. Então, esse aqui é o primeiro visual, que durou de 99 até mais ou menos 2002. A partir de 2004, 2005, começou a vir essa TR4 aqui. Que, se você parar bem, ela continua sendo o mesmo carro. O desenho da porta é basicamente o mesmo, não que seja igual, mas assim é muito parecido. É um facelift bem pesado em cima daquele primeiro. Então muda aqui para-choque, lanterna, muda algumas coisas aqui dentro também, pouquíssimas coisas de acabamento. Painel também, se eu não estou enganado, também muda. Na frente ela ganha uma frente totalmente remodelada, na verdade. Ganha esse farol de dupla parábola. Não é projetor, ele é só dupla parábola. Rodas desse carro sempre foi roda 16, nessa primeira e segunda fase. A primeira fase que eu me refiro é a IO e a TR4, sempre foi roda 16. E como eu comentei, grande maioria delas vinha com airbag duplo, ABS e couro. Mas você pode talvez encontrar algumas delas sem esses opcionais, certo? Mas daria para dizer que 100% delas vinha pelo menos com trio elétrico, que é os 4 vidros elétricos, retrovisor e trava elétrico. E o restante depois vinha a questão dos opcionais que eu falei, que é só o ABS, o câmbio automático, o couro e os airbags, certo? Uma coisa que você tem que levar em consideração, há modelos com tração traseira e tração 4x4. Como que você identifica cada uma delas? Quando é 4x4, tanto automático quanto manual, ela vem com essa alavanca aqui que é justamente a reduzida e também o bloqueio de diferencial, certo? Que nem eu deixei aberto aqui uma 4x2 aqui. Essa aqui é uma manual, só que reparem que ela não tem a alavanca aqui no meio do painel, certo? Então quer dizer que ela é uma tração traseira somente. Esses carros não são tração dianteira, tá? Elas são 4x4 e quando você está desacionado o 4x4, ele fica tração traseira basicamente, certo? Então no caso da 4x2, ela é um carro de tração traseira, mas ela pode ter essa diferença entre as versões. Essa aqui é, como eu falei, uma automática também, só que ela é 4x2, então você pode encontrar, apesar dessa aqui já ser uma das últimas, você pode encontrar uma automática sem a tração 4x4. Aqui já fica um dos poréns que as 4x2, que é a que chama, né, que seria a tração traseira, elas costumam ser um pouco mais desvalorizadas no mercado, porque a maioria das pessoas procuram esses carros justamente por ele ser 4x4. Então, na hora de você comprar uma, leve isso em consideração que pode ser que quando você for vender, você sofra um pouco porque ele é tração 4x2. Como falei, é tração traseira. Esses carros não são tração dianteira. Certo? Então aqui já vai um dos poréns que você tem que levar em consideração, que você pode encontrar tanto manual quanto automático com tração traseira, que seria o 4x2 ou 4x4. 4x4 tem alavanca e 4x2 não tem alavanca no centro do painel. Certo? Indo para a segunda fase das TR4, que é essas aqui, ela é basicamente a mesma coisa que a IO. Elas também têm airbag duplo, ABS. Eles não têm mais que isso, não tem, por exemplo, banco elétrico, sensor crepuscular, teto solar, farol com lavador, xenon. Não tem nada disso. Ele só tem trio elétrico, couro, câmbio automático ou manual e o ABS ou o airbag duplo. Ou todos esses juntos, se for a mais completa. Então, recapitulando, de série, esses carros vinham com o trio elétrico e
ar-condicionado também. Sempre ar-condicionado manual, certo? Aí, como opcional, você poderia pedir o banco em couro, os airbag duplo, que é só motorista e passageiro, ABS e o câmbio automático. Esses seriam os opcionais. A tração 4x2 não é exatamente um opcional, ela é da versão. Então a pessoa pedia certas versões que poderiam vir com a tração 4x4 ou 4x2. Certo? Então esse aqui, que nem eu mostrei, seria a primeira TR4, apesar de eu encarar como um facelift da IO, mas já é uma outra versão porque ela ganha um motor 2.0 que ele é, nessa primeira versão, ele é um pouquinho mais forte que o da IO. O da IO tem 117 cavalos e 16,8 kg de torque. E quando vira essa primeira fase da TR4, ela vira 131 cavalos nessa primeira fase e acho que 19 kg de torque. Então, ele é um carro um pouco mais forte. E por fim, há esse facelift da TR4, que é um facelift bem pesado, mas assim, não é exatamente uma geração nova, porque se você parar bem essa parte de cima, deixa eu pegar uma aqui de lado. Se você parar essa parte de cima, algumas partes são. O desenho da carroceria é bem parecido, mas muda bastante coisa. A plataforma em si do carro é a mesma, porque essa daqui, mesmo por dentro, ela continua sendo uma das coisas, inclusive, que as pessoas reclamam, que ela é um pouquinho apertada. Então, como ela ainda é construída em cima da plataforma da antiga, ela ainda sofre com esse mal, apesar de, como eu falei, ela ter sido reformulada completamente. Então, mudou praticamente tudo aqui, para-choque, lanterna, tampa traseira, portas, tudo. Mas por dentro, o carro ainda é o mesmo. Apesar de, novamente, mudar algumas coisas. Por exemplo, mudar painel, grafismo de painel, na verdade. Mudar de posição de ar-condicionado. Ela recebeu uma modelagem bem pesada em cima. Mas, como eu falei, como ela ainda é construída em cima da plataforma da antiga, ela ainda compartilha muitas das coisas das primeiras, como entre-eixo, espaço interno e tudo isso. Certo? Agora falando da segunda fase da TR4, que é essa daqui que já está em questão. Como eu comentei, ela tem algumas mudanças, ela ganha rádio diferente, painel diferente, botões, muda basicamente inteira por dentro. Então, essa daqui no caso seria uma intermediária, por quê? Porque ela tem tração 4x4 e é manual. Então, como eu falei, a regra aqui da alavanca também permanece a mesma, porque se tem a alavanca aqui, ela é 4x4, mas é manual. Tem ar-condicionado, tem trio elétrico, essa aqui tem airbag duplo. Como você identifica que ela tem airbag ou não? Quando tem airbag do motorista, tem uma escrita bem embaixo do volante, bem aqui onde eu estou passando o mouse, que indica que ela tem airbag. Porém, você pode encontrar algumas que, deixa eu ver, acho que é essa daqui, que ela só tem airbag do motorista, mas não tem do passageiro. Quando não tem no passageiro, tem tipo uma tampa vazada aqui. Certo? Então aqui já fica o primeiro detalhe, que no caso essa aqui também é uma 4x2, porque ela não tem alavanca, só que é manual. Certo? Então, a segunda fase é essa, ela muda bastante coisa, mas os opcionais permanecem o mesmo. De série, o que esses carros tinham? A segunda fase da TR4 é igual a todas as outras. Ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico e só. Certo? Mesmo o computador de bordo aqui em cima, se eu não me engano, ele era de série na maioria delas. Aí os opcionais, novamente, é o couro, airbag duplo, ABS e o câmbio automático. Certo? Então, de praxe, dá para dizer assim, que todas elas sempre tiveram desde o começo, mesmo na IO, até o final da vida dela, que se eu não me engano as últimas são 2014, você pode ter toda essa pequena lista de opcional que acaba não interferindo tanto assim na hora de você vender ou de trocar, mas a maior diferença é na hora de você ter uma 4x4 ou 4x2. Esse é um fator decisivo na hora de você procurar um carro desse. Certo? Então, como eu falei, dê preferência às 4x4, porque é o chamariz desse carro. Então, as pessoas acabam procurando esse carro justamente pela tração 4x4 e porque é um carro extremamente robusto, por incrível que pareça, esse carro é muito usado para trilha. A suspensão desse carro é extremamente difícil de dar problema. Mesmo mecanicamente, é uma mecânica bem robusta. Então, não é um carro que costuma ter
grandes problemas com oficina, com peças, essas coisas assim, porque é uma mecânica razoavelmente simples e é um carro que vendeu bastante, ele não mudou tanto ao longo dos anos, mecanicamente falando, então não espere muitas novidades na parte mecânica, certo? Que nos leva ao próximo ponto que começando pelos pontos de atenção. Falando especificamente da TR4 da segunda fase, uma das coisas que você tem que prestar atenção é não se espante de ver a lanterna delas, que nem no caso essa aqui está com infiltração. Isso aqui é um problema crônico das TR4 as últimas. Então esse aqui já é um problema para você levar em consideração, que se você vê algo crônico dessas TR4, você vê essa lanterna com infiltração, mas como eu falei, dá para você trocar, procurar, mas é algo específico dela. O segundo ponto, consumo. Eu acabei não comentando antes, mas essas TR4 aqui, a segunda fase, elas têm um motor que é um pouco mais forte. Eles 140 cavalos e 22 kg de torque, e elas são flex. Tá? As primeiras, essas TR4 aqui, elas ainda são só gasolina. Essas aqui eu posso estar enganado, mas essas aqui foram as primeiras que inaugurou o motor flex, certo? E é aqui que está um dos poréns desse carro, por quê? Até isso experiência própria, tá? Eu cheguei uma vez a uma oficina que eu trabalhei, voltar para casa com uma branca manual 4x2, ou seja, ela não era nem 4x4, porque carro 4x4 costuma beber um pouco mais. Eu saí da oficina, até em casa dava uns 32 quilômetros mais ou menos. Eu saí da oficina com basicamente 1/4 de tanque. E se eu não estou enganado, eu saí de lá com álcool. Quando eu estava quase chegando em casa, uns 25 km de viagem, o carro já acendeu a luz da reserva. E mesmo na oficina que eu trabalhava, as outras TR4 que a gente pegava para dirigir, todas elas tinham o mesmo problema. Então sim, o consumo desse carro é absurdamente alto, então leve isso em consideração, porque muita gente acaba vendendo esses carros pelo consumo. Não é porque o carro é ruim, porque estruturalmente ele é ruim, porque a mecânica dele é ruim, não. É porque o consumo desse carro, mesmo na manual, é extremamente fora do normal. É algo absurdamente alto o consumo desses carros. Então, mesmo se você pegar a estrada, não espere, as manual costuma beber um pouquinho menos. Se você pegar uma automática, que é a grande maioria das que tem, não espere fazer na estrada menos que 9, estourando, chorando 10 km por litro. E na cidade, então, não espere fazer mais que 6 na gasolina. Se você for usar no álcool, então esquece. Não tem como. É impossível. O consumo desse carro é algo fora do normal. É estupidamente alto. Certo? Então esse é um ponto extremamente crítico desse carro, que como eu falei, é uma das pessoas que acaba levando em consideração isso na hora de comprar, porque é alto. O carro é muito robusto. Você acha peça de basicamente tudo que você precisar. É um carro confiável, um carro até que gostoso de dirigir, confortável. Mas o consumo acaba tirando todo esse brilho dele. Então, novamente, tenha isso em mente. Bebe demais e mesmo a Flex, se você pegar e usar no álcool, e o que não ajuda nesse carro é que o tanque é muito pequeno, é um tanque de 40 litros. Tem algumas TR4 dessas aqui, que são as long range, ela tem um embleminha bem aqui no canto assim, que ela tem um tanque reserva, se eu não estou enganado. Ela tem como se fosse uma reserva de tanque a mais, então o tanque dela é um pouquinho maior, mas ainda assim esse é um dos problemas, porque ela bebe muito e o tanque é pequeno. Então mesmo se você for fazer uma viagem, você tem que programar bem o que você está fazendo para você conseguir abastecer no meio do caminho, certo? Então esse é um dos pontos crônicos de todas elas, é o consumo, que na verdade dá para dizer assim, que é basicamente o único problema dela que é o consumo mesmo, porque de resto, novamente, mecanicamente é muito robusta, suspensão dela é robusta, transmissão, mesmo as automáticas, não é carro que você vê relatos que dá problema com frequência e tudo mais. Isso leva também a outro ponto que, peças. Mitsubishi é conhecido por ter peças extremamente caras. Então, como os outros carros que eu acabei já trazendo aqui guia, se você pegar um carro desse, cote seguro antes, porque o seguro costuma ser caro, porque as peças são caras.
Não é um carro exatamente barato e mesmo em caso de sinistro, é carro que tem grandes chances de dar perda total. Se você bater só com a traseira ou se você pegar uma lateral, já é bem capaz que dê perda no carro. Então, tenha isso em mente, cote seguro antes, veja se está dentro do seu orçamento, porque é um seguro caro e é um carro caro se você precisar procurar peças em concessionária, certo? Então, novamente falando, seria isso realmente que eu queria passar, questão dos opcionais, que você pode encontrar manual como automática. Tenha em mente que, de novo, as 4x4 tem alavanca e as que são tração traseira não tem alavanca. Pode ter tanto automática quanto manual 4x4 ou 4x2. Elas podem ter airbag do passageiro como opcional, ou às vezes até do motorista, ABS também, couro também é opcional. E retomando, peças deles são caras, consumo é estupidamente caro, consumo é absurdamente alto. Aqui tem um outro detalhe que eu esqueci de comentar, essas últimas são aro 17, tá? Então é uma diferençazinha estética delas que essas últimas têm. Essa roda aqui é 17, é indiferente em comparação com as primeiras que são 16. E seria isso. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu ajudo, se eu souber eu respondo. E boas compras, se precisar de alguma coisa, tem meu Instagram na descrição. Espero que isso seja bem útil para você, que tenha ajudado e boas compras. Qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado e até o próximo.